que você está aqui. Essa é a primeira segunda-feira de julho. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32. Hoje eu vou acompanhar alguém que está tossindo também, né? Está com tosse, tempo fresquinho. Então vou fazer companhia para você. Deuteronômio 32, versículo de número 10. A canção de Moisés, quando ele canta sobre a história, a jornada do povo e os feitos de Deus. É maravilhoso quando você consegue ouvir a história de uma pessoa e quando você consegue ouvi-la quando ela já terminou. E que você consegue olhar e analisar todos os momentos, todos os períodos difíceis, tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela pôde entender. E no final de tudo você consegue entender o ensejo, o moral. Tudo que aconteceu teve um propósito e uma causa. E a Bíblia diz assim em Deuteronômio 32, 10. Moisés falando sobre Israel disse: achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Podemos assentar. Você pode dizer glória a Deus? Eu e você também estávamos no deserto, numa terra desértica, assim como o profeta Isaías escreve sobre o Senhor Jesus, em Isaías 53. Foi subindo como renovo de uma terra seca, e nós estávamos nessa terra seca. Havia dentro dos nossos corações brados e uivos de desespero. Nós afligíamos em nossas situações. Todos nós buscávamos esperança. Todos nós precisávamos de ajuda. Eu estou aqui, você está aqui, porque Ele compadeceu-se de nós. Ele teve misericórdia de mim e de você. Então a palavra do Senhor diz assim, e Moisés procura colocar em ordem, ele diz cercou. Ele fala primeiro do cerco de Deus, ou seja, trazendo Israel para perto de si, cercando, guardando. Aí ele diz assim, instruiu. O cerco, ele tem como intuito de instrução. Aí depois ele diz assim, e guardou como a menina do seu olho. Isso é o que Deus nos faz. Eu tenho vivido bons momentos com Deus. Eu tenho aprendido com Deus. Essa noite eu não dormi bem, não sei porquê. Bom, não dormi quase nada. E aí eu falei, já que eu não durmo, é horrível você ficar escutando alguém roncar. E aí eu falei assim, eu vou levantar e eu vou fazer alguma coisa. Eu fiquei a noite inteira, fui deitar às 6, depois 7 já levantei. Mas também não estou com sono e não sei o que aconteceu, não. E aí eu estava pensando, e essa mensagem foi feita durante a noite, eu estava pensando no cerco de Deus, no cerco sagrado de Deus. Como Deus, Ele é maravilhoso nos cercos que Ele faz na nossa vida. Eu estava analisando a minha vida, eu estava analisando o cuidado de Deus, tanto comigo quanto com as pessoas que eu conheço, vocês. E alguns de vocês, a minha mente começou a lembrar, analisar e observar, e eu comecei a analisar os cercos. E eu identifiquei 3 cercos da parte de Deus. O do livramento, da proteção e da consagração. E eu quero falar sobre esses 3 cercos. Eu quero falar sobre o primeiro cerco. Quero que você vá comigo em Gênesis. Deus nos cerca, diga amém. Gênesis capítulo 13, eu quero falar do cerco do livramento. O cerco do livramento. Quando Deus cria Adão, Deus cria com disposição. Deus quis criar. Então a palavra do Senhor diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine, e seja abençoado. O jardim estava pronto, e Deus coloca Adão no jardim, e olha para ele e vê que lhe falta ainda alguma coisa, e dá a ele uma esposa, uma mulher. E então Satanás vê tudo aquilo e não gosta, porque Satanás tem gosto também. Ele não gosta da harmonia, ele não gosta da identidade, ele não gosta da comunhão de Adão com Deus, ele não gosta que Adão tivesse companhia. Então ele olha e vê uma parte frágil, Eva. Então ele vai até Eva, e por meio de uma serpente, e ele engoda Eva e faz com que ela coma de um fruto chamado fruto proibido,
do conhecimento do bem e do mal. O que Satanás propõe para Eva? Vocês serão como Deus. Os olhos de vocês serão abertos. Tá. Então, essa mulher diz ao seu homem, vamos comer juntos. Eu comi, você come também. E eles comeram. Então, Deus veio acertar com Adão e amaldiçoa a terra, a serpente e Adão e sua mulher. Então a maldição acontece, mas não acaba por ali. Deus quer tirá-los do jardim. Deus quer fazer um cerco no jardim e impedi-los que eles entrassem de novo ali. Eu não sei se você inicialmente poderá compreender, mas certamente olhando para a sua vida, você vai entender muitas coisas que Deus cercou para que você não fizesse parte dela. A Bíblia diz assim em Gênesis 3, 22. Então, abriu Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. As nossas traduções, elas são meio complexas. Deus não estava afirmando. Ele estava fazendo um comentário esclarecedor para Adão. Vocês são como um de nós. Deu certo a proposta. Realmente você achava que aquele ser que desfrutava de santidade, de realeza, de comunhão com Deus, de alegria, de felicidade, agora temeroso, envergonhado, humilhado e no erro, estava como Deus? Você realmente acha? Deus olha para eles e diz assim, vocês estão como nós? Foi isso que vocês ouviram? Foi essa proposta? Foi essa propaganda que Satanás fez? Nunca. Aí o Senhor diz assim, eu como um de nós, sabendo o bem e o mal. Será que eu e você até hoje, mesmo em Cristo Jesus, sabemos o bem e o mal de tudo e todas as coisas? Quantos males disfarçados em bem, que você entra de cabeça? Você acha que realmente o homem descobriu o bem e o mal? Em qual contexto? Se não na prática do mal e no domínio do mal. Continuemos. Ora, uma decisão foi tomada. Para que não estenda a mão, ele já havia obedecido uma ordem sobre não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora também havia no jardim a árvore. Qual árvore que tinha no jardim também? Da vida. Quem ela representava? Jesus. E a Bíblia diz assim, estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, continua vivendo neste pecado. Quando o homem peca, Deus determina a ele uma porção de anos, depois refaz a contagem e depois refaz a contagem de novo. Ele vai fazendo a recontagem. Então ele diz, bom, vai viver tantos anos. Não, 120, não, 80. Passou disso é cansaço. Então quando o homem peca, Deus faz um favor para o homem. Vocês não poderão viver para sempre assim. É muito difícil, é muito triste, é muito doloroso. Então eu vou fazer para vocês um ato de beneficência e de misericórdia. Eu vou cercar o jardim para que vocês não possam ser tentados para entrar novamente no jardim e comer e continuar vivendo eternamente dessa maneira pecaminosa. O não de Deus e a provisão de Deus para que eles não incorressem nesse segundo erro foi para o bem deles. Todos os nãos de Deus para você é para o seu bem. Todo cerco que Deus te mantém fora dele é para o seu bem. Eu vou te dar um exemplo. Quantos cercos Davi teve em que Deus o deixou de fora? Às vezes ele até achava ruim. Por exemplo, quando Ziklag foi saqueada, e ele ia começar na guerra contra Israel junto com os filisteus, o rei Jaquis. Ele ficou nervoso, irritado com o rei. E disse, por que eu não sou confiável? O que Deus fez? Deus fez um cerco e deixou Davi fora. Quando Davi se intromete
em querer matar Nabal e exterminar toda a sua família. O que Deus fez? Colocou um cerco, impediu ele, deixou ele fora. O nosso Deus, Ele é tão zeloso, Ele é tão guardador, Ele é tão provedor, que quando Ele nos cerca e nos deixa fora, para quê? Para que nós não nos incorramos em situações que vão trazer aflições definitivas para nós. E aí nós achamos ruim ainda. Ruim. Quantas vezes Deus diz, não, você tem que ficar fora disso aí. E Ele cerca a situação e diz, você vai ficar fora disso. E você não entende. E eu não entendo. Por que, Senhor? Por que eu vou ficar fora? Por que o Senhor vedou? Por que o Senhor impediu? Por que o Senhor não deixou? Para o seu bem. Para o seu bem. Aí eu quero dar um exemplo um pouquinho mais profundo. Existem diversos tipos de crentes. E existe um tipo de crente que ele quer vir à igreja, que ele quer fazer oração, ele quer ler a Bíblia, só que o que ele quer também é participar do jardim de Deus. E Deus veda. E ele fica sempre do lado de fora. Eu e você entramos no jardim. Agora vamos falar do jardim. Por quê? Porque eu comi da árvore da vida. Você comeu da árvore da vida. Nós pudemos entrar. Por quê? Porque confessamos o nosso pecado, arrependemos o nosso pecado, aceitamos a vida que é Cristo e entramos dentro do jardim. Eu estou dentro do jardim, e você? Amém? Agora, quantos cristãos você olha que eles estão desesperados, dando de roda em volta do jardim, não conseguindo entrar, porque eles estão vedados, eles estão impedidos de entrar, como Jesus diz em João, aquele que nasce do Espírito, aquele que mata a carne, esse não vai só contemplar, mas vai entrar no reino. Eu e você entramos no jardim. Mas existem muitas coisas que são vedadas para mim e para você. Você pode dizer glória a Deus? Você pode imaginar, não sei se você pode, quantas complicações você já foi livre pelos nãos de Deus. Quantos cercos já foram feitos para você ficar de fora? Por exemplo, a sua família. Toda destruição, toda maldição, toda situação definhante. Ele fez um cerco ao redor da sua família e tirou você de lá. Ele cercou toda aquela miséria, toda aquela situação. Cercou. Diz, você não pode fazer parte disso. E hoje você literalmente vê que não faz parte daquela mediocridade, daquela miséria, daquela vileza, daquele pecado, daquela situação medíocre. Você olha para aquilo tudo e é como se houvesse uma blindagem em volta. E mesmo que você queira estar junto e ajudar, você ajuda, você está junto, você socorre, mas você se sente um estrangeiro dentro da sua própria família. O que é isso? É o cerco de Deus. Deus cerca você de algumas pessoas. Ele tira você de alguns convívios. Ele tira você de alguns relacionamentos. Ele tira você de algumas amizades, de algumas socializações. E ele cerca, dizendo, aqui você não vai entrar. Por quê? Porque se você entrar e desobedecer, o que vai acontecer? Você pode se impregnar para sempre. Existem doenças que podem nos acometer e que vamos demorar tempos e tempos e tempos para que nós sejamos livres daquilo. Quantos nãos Deus já disse para você? E você não entendeu na hora? Quantas situações que Ele vedou para mim e para você? E os que insistiram, e os que bateram, e os que pelejaram com anjos se deram muito mal. Sabe o que Deus fez? Deus guarda a entrada do jardim com querubins e com uma espada desembainhada, flamejante ao redor. Ou seja, desembainhada é guerra pronta. Quando ele diz sobre recalcitrar contra os aguilhões, existem crentes teimosos. Existem crentes que só estão sofrendo porque são teimosos. Teimosia não é inteligência. Perseverança é inteligência. Teimosia, você persiste por causa própria, por motivações equivocadas. Isso é teimosia. Determinação, você persevera pela causa e não por seus sentimentos particulares.
Existem pessoas que acham que são determinadas, totalmente com a visão oculta, totalmente com os olhos tapados, elas não conseguem entender e compreender que Deus está impedindo que ela faça parte de algo. Deus cercou e colocou elas do lado de fora. E eu vou repetir de novo, Davi ficou muito chateado quando Deus colocou ele fora da guerra. Eu quero dizer uma coisa para você, eu estou fora de muitas coisas. E você também. Aí o que acontece conosco? Nós insistimos, somos teimosos, achamos que misericórdia, achamos que favor, achamos que ajuda, é nós nos contaminarmos com aquela situação. Lembra do cerco de Daniel? Babilônia, Nabucodonosor, ídolos, Deus fez um cerco, aqui você não entra, diga amém. A Bíblia diz assim no versículo de número 23, e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deus não mandou que Adão se enterrasse, ele só foi fora do jardim, foi para a terra. Deus não machucou, nem impossibilitou Adão de trabalhar, ele foi apenas trabalhar com o suor do seu rosto. Deus podia tê-lo matado, mas não matou. Saiba que os meus e os seus erros e falhas são dignos de extermínio. Só que a misericórdia de Deus. Você sabe por que Deus fechou o Éden para Adão? Para protegê-lo. Sabe por que Deus fecha muitas coisas para você? Você sabe por que muitas coisas não acontecem no seu tempo? Para proteger você. Sabe por que muitas coisas não são do seu jeito? Para proteger você. E nós não conseguimos acompanhar. E nós muitas vezes nos rebelamos, nos revoltamos, queremos as coisas da nossa maneira, queremos as coisas do nosso tempo, nos sentimos desanimados, prostrados, abatidos. Nós precisamos entender como Deus trabalha, nós precisamos compreender como Deus gosta, como Deus quer que nós possamos reagir diante da situação. Versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você sabe que certamente Adão achou que Deus estava sendo mal com ele. Deus o estava protegendo. Sabe quando você acha que Deus não está olhando para você, que Deus não está ajudando, que Deus está preocupado com alguma coisa mais importante, ou com alguém que ora mais? Saiba que Deus está trabalhando. E é muito mais difícil para Deus dizer não para você do que sim. É muito mais difícil para um pai dizer não para um filho do que sim. Quando Deus nos deixa fora de alguns cercos, é para nossa proteção. É para o nosso livramento. Quanto tempo você ficou fora de uma prosperidade que você ambicionou? E depois, quando é que você entrou? Quando se foi permitido, quando ele sabia que você não ia se perder, que você não ia se contaminar. Quero falar do segundo cerco, vá comigo, 2 Reis, capítulo 6. Quero falar sobre o cerco de proteção. 2 Reis, capítulo 6. O rei da Síria estava em guerra. E a palavra do Senhor diz assim, que Eliseu falava para o rei de Israel tudo que o rei da Síria planejava. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16, 15. A Bíblia diz assim, que o rei ficou intrigado e diz assim, espera aí, quem é que está contando os nossos planos? Não, Eliseu é que fala tudo. Então ele diz, vamos lá pegar o homem. Você é o servo do homem de Deus ou você é homem e mulher de Deus? Queria te fazer uma pergunta. Você é servo das pessoas? Quem é que não consegue ver o sobrenatural? Quem é que não consegue se sentir seguro? Quem é que não consegue se sentir confiante? Debaixo da potente mão de Deus, debaixo das asas do Senhor. Quem é que não consegue sentir os carros e cavalos de fogo ao seu redor? Quem são servos de seres humanos, servos de situação. O servo de Eliseu não enxergou, mas Eliseu orou e disse, abra os olhos deste homem.
Quantas vezes a sua vida gira em torno do ser humano? Quantas vezes a sua vida gira em torno de situações? Nós temos uma igreja abarrotada de escravos, de servos, servos de situações, servos do ser humano. Você quer ver uma esposa feliz? É o marido ficar feliz. Você quer ver uma mãe feliz? É os filhos ficarem felizes. Mas pastor, isso é normal? Não é normal. Por quê? Porque você foi colocado dentro da sua casa como uma coluna. E as pessoas que não estão felizes não podem atingir você. Porque você está debaixo da mão de Deus. E rodeado e circundado por um cerco. Você é aquele que Deus conta para transformar a situação. Diga amém. Você consegue sentir esse cerco? Esse cerco onde você consegue entender que Deus está te guardando, que Deus está te protegendo, que Deus está te atraindo para junto dele, que você está debaixo das asas dele, o mau temperamento das pessoas não te contaminam, o negativismo das pessoas não te afetam, o desencorajamento das pessoas, das palavras das pessoas não te faz mal, porque você está circundado, você está guardado. Será que você está guardado? Amém ou não amém? Hã? Quantos comentários nocivos sobre a sua vida você tem ouvido? Ou sobre a política? Ou sobre o país? Simplesmente seu coração se abre. E você recebe aquilo. Você recebe palavras de temor, palavras de insegurança. Você recebe palavras de medo. Você recebe palavras que te atemorizam. Mas onde estão? Onde está o coração para abrir? Para receber palavras que vêm de Deus. Palavras que vêm do alto. Sabendo e reconhecendo que existe um cerco ao seu redor. Existe um cerco ao seu redor. Um cerco de fogo que vem do alto. Existe alguém te protegendo. E este alguém tem nome. Existe alguém que deu a vida para que você estivesse cercado. Agora você está dentro do cerco de proteção. Você tem certeza disso, meu irmão? Então você pode mandar o medo embora. Eu quero só te fazer uma pergunta. Quando é que o seu medo deu em alguma coisa? Só veio para te prejudicar. Sua insegurança só te envergonhou. Só te envergonhou, porque a hora que Deus manifestou a mão, o milagre dele, a hora que o Senhor terminou a página, terminou aquele capítulo da sua história, aqueles que ficaram inseguros e amedrontados, ficaram envergonhados de ver que Deus estava trabalhando em todo o tempo, Deus estava agindo de uma forma sobrenatural e maravilhosa, mas o coração duvidava, mas a insegurança se levantava, e tudo aquilo que era humano predominava. Quantas pessoas desanimadas, totalmente desencorajadas, não creem mais, não acreditam mais, não têm mais ânimo. Elas só trabalham e só vivem porque elas têm compromisso com alguém. Você não tem compromisso com alguém, você tem aliança com Deus. A sua aliança com Deus é maior que o seu compromisso, que os seus filhos, que o seu lar, que a sua esposa. O servo não via. Não seja servo, meu irmão. Estou falando agora de uma maneira pejorativa. Sobre servidão, sobre escravidão, sobre dependência. A Bíblia diz assim em 2 Reis 6, versículo 15. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Sabe, ele não dormiu direito. Estava angustiado. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eles estavam cercados com um exército de inimigos da Síria. E ficou com medo. Queria te perguntar uma coisa. Por que Eliseu não teve medo? Porque ele via. Porque ele via. O que o seu servo não via. Existem pessoas muito próximas de você que não vê também. Elas não veem. E você às vezes tenta explicar, convencer, dizer que está tudo bem. E às vezes você tenta. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é muito difícil quando as pessoas não enxergam. Será que você pode enxergar que existe um cerco ao seu redor? Será que você pode enxergar que Satanás às vezes insiste em cercar você?
Satanás não vai desistir de te colocar medo, de cercar você com as suas milícias, de cercar você com as impossibilidades, de cercar você com os desafios, com os seus males, com os seus exércitos infernais. Mas se você for servo dele, se você não for servo da situação, se você não depender de pessoas, você vai conseguir enxergar o cerco que estará ao seu redor, carros de fogo e seus cavaleiros. Você vai conseguir enxergar. Você vai conseguir ver. Queria perguntar para você o que você anda vendo, meu irmão. Qual é a contaminação de seus olhos? Você vê só dor, só vê angústia, só vê desespero, só vê insegurança. Quando é que nós vamos dar o brado da nossa liberdade? Dizermos: Deus, eu só dependo de Ti. Deus, eu só preciso do Senhor. Deus, a partir de agora, ninguém vai mais determinar como eu vou agir. Ninguém vai mais influenciar a minha fé. Ninguém vai mais, Senhor, me customizar. Eu preciso entender que eu não posso ter costumes nocivos. Eu tenho que ter hábitos sagrados. Eu preciso entender isso. Se o jornal te faz mal, pare. Se as notícias te fazem mal, pare. Nós precisamos entender que Deus nos cerca de benevolência. O Senhor Deus abençoa o justo e o cerca de benevolência como um escudo. Salmos 5, versículo 12. Ele abençoa o justo e o circunda de benevolência, diz o salmista, como um escudo. Salmos 5, versículo 12. Ele nos cerca com a sua benevolência. Deus é bom e Ele te cercou da sua bondade. Ele cercou você da bondade dEle. Mas pastora, eu sinto muito perto as milícias malignas, mas mais perto ainda está o cerco de Deus. Amém? A Bíblia diz assim no versículo 16, e ele disse: não temas. Olha para o teu irmão e diga assim: não temas. Pastora, eu não tenho medo não estou passando por nada, não tenho medo não. Mas é para quando você vê o cerco, né? Por que você não está temendo nada? Por quê? Por que você não está temendo nada? Por quê? Porque Ele te cercou. Ele te cercou. Mas quando vier algum cerco, continua não temendo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Você pode dizer amém? Palavra, Espírito Santo, profecia, anjos, poder, autoridade, cobertura da igreja, cobertura da palavra. Mais são os que estão conosco do que os que não. Eu e você temos que acreditar nisso. Que a nossa preservação, que a preservação da sua família, quando Satanás rodeou a sua família, quando Satanás rodeou alguém que você amava, naquele momento você viu que por um triz não deu tudo errado. Por quê? Porque aquele que é poderoso e Senhor dos exércitos, Ele cercou aquela pessoa e disse: aqui não, este é o tição tirado do fogo. O cerco é o selo dele sobre mim, é o selo dele sobre você. Ele nos cerca, declarando que somos livres. A Bíblia diz assim, e orou Eliseu 17, disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. Se você não tem visto o cerco do Senhor ao seu redor, se você não tem recebido consolo nas suas dores, se você não tem recebido paz nas suas aflições, se você não tem recebido poder na sua tribulação, diga: a Deus, abra os meus olhos, porque eu não tenho direção na minha confusão, eu não tenho, Deus, recursos que vêm do céu, eu preciso, Deus, abra os meus olhos, porque eu entendo que eu sou servo dos homens, servo da situação, servo do meu eu, da minha soberba, por isso que eu não consigo enxergar, por isso que eu não consigo vir, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim. Os servos não vêm. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você pode dizer glória a Deus. Agora eu quero que você vá comigo em Lucas 12, o terceiro cerco, para nós orarmos. Esse cerco é um dos cercos, na minha opinião, para mim, eu falo particularmente,
mais difícil de alcançar, que precisa de muita disciplina, de muito policiamento. Lucas 12, 13. Jesus acaba um sermão maravilhoso. Um sermão que fala dos fios do cabelo da nossa cabeça. Ele fala de um sermão do cuidado dele. Ele fala de um sermão, ó, vocês não podem me negar. Um sermão assim maravilhoso. E aí um da multidão diz, Senhor, nada a ver. Nada a ver. Certamente alguns ali estavam pasmos. O Senhor Jesus falava do cuidado dele, da misericórdia, do reino, do zelo. Aí um levanta a mão, abrindo uma brechinha. Falou, bom, não consegui pela lei, não consegui judicialmente, não consegui com reunião, já fiz 20 reuniões, eu vou falar com ele e vai dar certo. Ele diz assim em Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Senhor, nós estamos no impasse aqui, ó, já faz tempo. E, ó, senhor, o juiz não deu certo. E a gente já conversou, já brigou, já reunimos, já... Ó, não aguento mais de reunião, não dá certo. Então, diz para ele. Jesus estava dentro de um círculo. Jesus também viveu dentro de um círculo. E ele disse assim para os discípulos. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a minha comida também é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha um círculo. Ele não saía daquele círculo. Por quê? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus colocou um círculo ao seu redor tão abençoado. Com coisas fáceis para resolver. Com situações que estão ao seu alcance. Dentro da sua capacidade, que Ele já te instruiu. Dentro da sua habilidade. Ele te colocou dentro de um cerco, que os anjos habitam ali. Que existe livramento, existe paz, existe alegria. Mas você teima em sair do cerco. Você quer resolver o problema desse, daquele, se possível daquele outro, e na semana que vem eu resolvo o seu. Você quer abraçar o mundo e fundo com síndrome de Globo. Você quer intrometer em assuntos que nada tem a ver com você. Até o próprio Jesus entendeu que ele tinha um cerco. E ele não podia sair daquele cerco. Hã? Hein? Até no relacionamento com as pessoas. Ultrapassa o limite de uma pessoa para você ver. Tudo tem um cerco. Hã? Senhor, diga com meu irmão, reparta comigo a herança. Jesus disse, não, eu tenho um cerco. Eu não vim para isso. Você foi chamado para quê? Para ficar intrometendo em conversinha. Gente, o que tem de crente fofoqueiro, isso é uma vergonha dizer. Que fica intrometendo em conversinha de comadre em fundo de cozinha. Hã? Que gosta de uma quentinha, não estou falando de marmita não, estou falando de fofoca. Que gosta de uma fofoca, que gosta de uma falação, que gosta de saber da vida do outro. Se você cuidasse da sua vida, ela estaria do jeito que você gosta. Se a sua vida não está do jeito que você gosta, tem gente que fica apontando, aquele lá faz isso, aquele lá faz aquilo, aquele lá faz aquilo outro. A Bíblia diz que os maledicentes não entrarão no reino dos céus. Fique dentro do seu cerco. Fique dentro da sua vida. Para de se intrometer em situação alheia. Pessoa vem contar para você um problema. Você pode resolver? Você pode dar? Porque a Bíblia diz que não dá para emprestar, tem que dar. Não. Então tá bom. Escuta, fala, eu vou orar por você. Pronto. Agora, fica querendo se envolver, querendo se embarrear, querendo... Não, para! Você tem que estar dentro de um cerco. E aí esses crentes dizem que são bons. Ser bom é ser inteligente. E privar-se, porque dentro do seu cerco, você pode ajudar as pessoas. Porque ali você continua santo, você continua sem mancha, ali você continua sóbrio. Mas quando você sai do seu cerco, para ir dentro do buraco, porque gente embaraçada não tem cerco, está dentro do buraco.
O que você pode fazer? Aconselhar? Aconselhar? Pastora, mas eu quero ajudar. Até para ajudar você tem que saber ajudar, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa ajuda é com sabedoria e entendimento. Sabe por que aquela pessoa está no buraco? Porque ela já recebeu muitas vezes a direção, o amor, a graça de Deus. Mas ela insistiu em entrar no cerco que não podia e contaminou-se. Insistiu em ser servo dos homens e servo da situação e não enxergou a provisão de Deus e saiu atirando para tudo quanto é lado. E você quer sair de dentro do seu cerco? Hein? Tem mulher que sai dentro do seu cerco e acha que isso está ajudando o marido. Não, você vai ajudá-lo dentro do seu cerco. É ali que você ora, e é ali que existe santidade, é ali que existe compromisso, é ali que você fica protegido para abençoar a sua família, para que eles também sejam cercados. Tem casa que não tem ninguém que tem um cerco. É tudo um balaio de gato. Cada um tem seu buraco, cada um tem a sua toca. Nós não temos toca, nós temos cercos. Somos cercados pela graça, somos consagrados. Esse cerco eu chamo de consagração. Você é separado. O que Jesus disse para aquele moço? Não vim para isso não. Será que é possível você dizer para algumas situações, não, eu não fui salvo para isso não. Não, eu não fui separado para isso não. Tem gente que não sabe. Mas o embaraço dele está acontecendo cada dia. Por quê? Envolve. Aí não sabe porque está triste, não sabe porque está desanimado, não sabe porque está prostrado, não sabe porque está com medo. Por quê? Porque saiu do cerco. Será que eu e você temos a sobriedade necessária para entendermos que temos um cerco, que temos que ficar dentro dele? Qual de nós sabemos o que é isso, irmãos? Hein? Pastor, a minha porteira está aberta, está tudo destruído faz muito tempo. Não tem nem mais cerco, não. Versículo 14, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Você está equivocado. Você tem que ir lá no juiz. Tem que ir lá no meirinho. Falar com ele para ele te colocar diante do juiz. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vim para isso. Quer salvar o mundo e o fundo, sabe onde é que você vai ficar? No fundo. É isso que acontece. Tem 3 cercos. Primeiro, livramento. É quando Deus te deixa fora. Segundo, proteção. É quando Ele te livra. E você tem visão e observa. Terceiro, consagração. É quando Ele te separa de assuntos que não te pertencem. Fala para mim, para nós terminarmos, qual o problema que você já teve na sua vida, que não teve a infração das regras de um desses 3 cercos? Qual foi o problema que você teve que você não infringiu as regras de um dos 3 cercos? Deus tirou fora, você quis entrar dentro. Deus te protegeu, você era servo dos homens, situação não enxergou. Terceiro, era para você ficar guardado dentro do cerco, mas você foi se intrometer. Você acha que realmente você muda alguém? Não, eu vou descer do salto, abaixar o nível, porque eu quero falar de igual para igual. Sabe quem nós temos que ser iguais, semelhantes a Cristo? Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você analise, pondere, examine seu coração. Quais desses 3 cercos você tem infringido regras? Em nome de Jesus, existem coisas que Deus está te deixando de fora. Porque é Ele que vai trabalhar, Ele que vai fazer. Respeite os nãos de Deus. Será que você pode sossegar um pouco? Será que você pode fazer uso um pouquinho da tranquilidade? Você está querendo muito fazer, acontecer, agir. E o Senhor diz, calma. Segundo cerco é o cerco de proteção.
onde muitos estão inseguros, amedrontados, temerosos, porque são servos. Servos de si mesmos, servos dos homens e das situações. Então não conseguem enxergar a proteção de Deus. Eles não conseguem ouvir. Shhh, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Eles não conseguem se aquietar, eles não conseguem enxergar. E o terceiro cerco é aqueles que são faladores, intrometidos, não sabem sossegar a sua alma, não sabem confiar em Deus. E eles infringem as regras e as leis do cerco. Fique no teu cerco. Você pode fazer, se você pudesse, Deus teria te colocado ali. Você é muito mais útil à distância, porque você está perto de Deus do que lá. Você não confia em Deus? A sua oração moverá a mão de Deus sobre essa situação. Deus diz para você, não ultrapasse o cerco que eu tenho posto. Não se embarace, não se envolva emocionalmente, psicologicamente. Você precisa ficar dentro do cerco que eu tenho feito para você. Deixe eu trabalhar. Os assuntos que te incomodam são meus. Os assuntos da sua vida são meus. Aquilo que você pode resolver, eu já tenho te dado. Mas aquilo que está longe do seu alcance, são meus. Eu quero que você peça a Deus. E ore sobre esses 3 cercos.